Hoje nós vamos falar da conciliação e vamos também falar sobre o procedimento de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Nós sabemos que o processo do trabalho é pautado por vários princípios, dentre os quais se destaca o princípio da conciliação. Então a ideia de solução conciliada, ela está na gênese do processo do trabalho. Sempre foi assim. Desde quando a CLT foi editada, trazendo as regras processuais trabalhistas, já havia a ideia de conciliação, já havia um incentivo, um fomento à conciliação. Então a Justiça do Trabalho traz aí no seu histórico essa ideia de conciliação. E essa ideia é tão forte que ela é tratada na CLT em diversos momentos, em diversas oportunidades. Por exemplo, no procedimento ordinário, a conciliação ela é mencionada como uma fase obrigatória da audiência trabalhista em duas oportunidades. Primeiramente, o artigo 846 da CLT diz que, aberta a audiência, o juiz deverá esclarecer às partes as vantagens da conciliação e terá que propor, portanto, a possibilidade de conciliação. Veja, ninguém é obrigado a conciliar. O que é obrigada é a oportunidade para a conciliação. Então, o juiz deverá obrigatoriamente disponibilizar às partes esse momento dedicado à conciliação. Esse primeiro momento que é logo após a abertura da audiência, antes do recebimento da defesa, portanto. Bem, acontece que a CLT, mais adiante, no artigo 850, prevê que, após encerrada a instrução, após as razões finais, o juiz deverá renovar a possibilidade de conciliação. Esse segundo momento, ele é um momento muito diferente daquele primeiro que foi feito logo no início da sessão. Por quê? Porque esse segundo momento destinado à conciliação, ele vai levar em consideração algumas ocorrências, alguns eventos processuais, sobretudo de caráter instrutório, que ocorreram ao longo da audiência, que lá no primeiro momento não poderiam ser considerados. Então, quando eu vou avaliar o risco da demanda, obviamente que, após ouvir testemunhas, depoimentos pessoais, após as provas técnicas, se for o caso, após a análise dos documentos, eu vou poder avaliar melhor o risco e dizer, olha, de repente, dentro dessa circunstância concreta, considerando o ônus da prova, considerando as provas que foram produzidas, o meu risco é maior ou menor, e aí eu caminho em direção a uma conciliação. Basicamente, você analisa esses dois fatores quando você vai conciliar. O primeiro é o risco, que está associado ao nível de controvérsia. O processo é um sistema, portanto, ele tem que trabalhar a partir dos seus elementos e o juiz, dentro da boa técnica processual, ele julga conforme as provas produzidas e essa orientação normativa, de sorte que, ainda que o direito seja muito bom, se ele não for provado dentro do processo, o juiz não tem como considerá-lo. Daí o risco que decorre da controvérsia. E um outro fator que é também relevante na conciliação é a demora. Muitas vezes você tem um bom direito, você até tem como demonstrar o seu direito, mas você está num estado de necessidade e não consegue aguardar, não consegue esperar aqui a solução jurisdicional e o implemento prático daquilo que foi decidido possa efetivamente fazer com que o seu direito seja resguardado, com que aquela obrigação seja cumprida. E aí, em razão da demora, você vai lá e concilia. Então, são basicamente esses dois aspectos. Portanto, prevalece no procedimento ordinário a chamada dupla proposta de conciliação. Um primeiro momento logo após a abertura da audiência e um segundo momento ao final, após as razões finais e antes do julgamento. Vale lembrar que a ausência da primeira proposta pode ser suprida com a segunda, tendo em vista que você não vai declarar nulidade, quando for possível, suprir a falta, repetir o ato, nos moldes como disposto lá no artigo 796 da CLT. Por outro lado, a ausência da segunda proposta não pode ser suprida pela presença da primeira, e aí gera uma nulidade. E se a nulidade afeta os atos posteriores, o ato posterior é a sentença, de modo que a ausência da segunda proposta pode provocar uma nulidade da sentença, uma nulidade do julgamento. Então, importante é fazer os dois, tá? Mas é um detalhe aí relevante
que a ausência da primeira proposta pode ser suprida pela presença da segunda. Mas aí você me pergunta, e professor, e se as partes quiserem conciliar em outros momentos? É possível que a conciliação se estabeleça em outras oportunidades, em outros momentos, no meio da instrução, depois do julgamento, na fase de execução? É possível? É possível sim. A CLT, lá no artigo 764, parágrafos 1º, 3º e, sobretudo, lá no parágrafo 4º, ela diz que a conciliação pode se realizar a qualquer momento. Então, é lícito às partes celebrar a conciliação para pôr termo ao processo, mesmo após ultrapassado o juízo conciliatório, de modo que as partes podem, sim, celebrar a conciliação, celebrarem acordos, mesmo depois daquele, digamos, momento oportuno, que seria no início da audiência e ao final, após a adução de razões finais. Em rito sumaríssimo, também há menção lá no artigo 852-E da conciliação. Inclusive lá há um incentivo que a conciliação seja feita em qualquer fase da audiência, dando aí a entender que o procedimento sumaríssimo, por tratar de uma demanda mais simples, tendo em vista o valor da causa, existe aí um fomento, um incentivo maior à solução conciliatória. Mas nós estamos aqui no procedimento ordinário, eu fiz menção ao sumaríssimo, mas vamos nos concentrar aqui no ordinário. Muito bem. Uma vez celebrada a conciliação, qual é o procedimento a ser adotado? A conciliação normalmente ela é produto de debates conciliatórios. Esses debates conciliatórios são orais, feitos ali na audiência, com o incentivo muitas vezes à participação do magistrado. Depois que as partes chegam a um consenso, aquilo vai ter que ser colocado num termo. Lembrem-se que os atos verbais eles são reduzidos a termo. Então vai ser elaborado o chamado termo de acordo. E o que é que o termo de acordo vai conter? Ele vai conter basicamente o prazo e as condições de cumprimento do acordo, o valor, se é à vista, se é parcelado, como vai ser feito, se é mediante depósito, se é um pagamento direto, se é feito mediante cheque, não é muito comum, mas pode acontecer, tá? E também se há alguma obrigação de fazer, dar baixa de carteira de trabalho, entregar algum tipo de documento, como o perfil profissiográfico previdenciário, o famoso PPP, ou de repente o trabalhador quer devolver um fardamento, um crachá, etc. Tudo isso pode ficar consignado ali no termo de acordo. E o termo de acordo também poderá trazer a cláusula penal, que é a consequência sancionatória para o caso de descumprimento, tá? De acordo com a CLT, lá no artigo 846, parágrafos 1º e 2º, entre as condições a que se refere o termo de acordo, poderá ser estabelecida a cláusula penal. E essa cláusula penal poderá ser o cumprimento integral do pedido ou o pagamento de uma indenização convencionada. Vejam, o cumprimento integral do pedido, ou seja, daquilo que foi formulado na inicial, é uma cláusula penal possível e prevista, inclusive, lá na CLT, tá? Mas não é usual. Normalmente, as partes elas optam pela indenização convencionada, que a gente chama de multa. Aí varia de acordo lá com o percentual, em alguns juízos é 50%, em outros 100%, às vezes é progressivo, começa em um valor baixo, dependendo da quantidade de dias de atraso, esse percentual vai aumentando. Então, normalmente as partes optam pela indenização convencionada, que chamam multa, mas pode ser o cumprimento integral do pedido, ok? Está lá no parágrafo 2º do artigo 846. Uma outra informação importante, o termo de acordo ele deve discriminar as parcelas para fins previdenciários. Até o trânsito em julgado, as partes podem deliberar sobre a natureza dessas parcelas. Após o trânsito em julgado, já não vão mais deliberar sobre a natureza, se salarial ou indenizatória. Mais uma vez, por exemplo, fazendo acordo na fase de execução, essas contribuições elas serão recalculadas com base no valor do acordo. A homologação desse acordo ela não é obrigatória, ela é facultativa. Inclusive, se você pegar aí a súmula 418, você vai ver que o TST diz que a homologação de acordo é uma faculdade do juiz. Portanto, as partes não poderiam entrar com mandado de segurança, obrigando o juiz a homologar o acordo. O juiz avalia se as condições realmente são condições favoráveis, boas, se as partes estão ali sem qualquer tipo de vício na manifestação de vontade e homologa o acordo. Caso contrário, ele não homologa e a vida que segue. Aí você pergunta, professor, e se o juiz não homologar o acordo? Bem, se ele não homologar o acordo, ele vai julgar.
ele vai julgar. A entrega da prestação jurisdicional vai ser feita de uma forma diferente. Lembrando que o acordo transita em julgado no momento em que ele é homologado. Portanto, não há possibilidade de você recorrer, até porque não haveria interesse das partes em recorrer, né? Ora, mas se o acordo é feito e é homologado, as partes chegaram a um bom termo, não há interesse em recorrer, portanto, não haveria sucumbência nesse caso. Mas pode haver recurso do acordo para a União exclusivamente em relação às contribuições previdenciárias. E para a gente finalizar aí o nosso vídeo, vamos falar rapidamente sobre um procedimento novo que foi criado pela reforma trabalhista, inserido na CLT, está lá no artigo 855b e seguintes, que é o chamado procedimento de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Antes desse procedimento estar na CLT, não havia na lei trabalhista a previsão de um procedimento para as partes poderem, por exemplo, levar um acordo que fizeram fora da justiça para que o juiz homologasse. Então, isso era possível dentro de um procedimento litigioso. Veio o legislador reformador e introduziu o procedimento de jurisdição voluntária. E o pressuposto básico, a premissa básica do procedimento de jurisdição voluntária é a ausência de conflito. Procedimento de jurisdição voluntária é aquele que não há um conflito, as partes já chegam acordadas, elas já chegam ajustadas, elas querem apenas a certificação do Estado daquela sua decisão, para poder ter mais segurança jurídica e também usufruir dos efeitos que a coisa julgada traz àquela decisão. Então, não há conflito, tá? O que pode ser colocado para a homologação do juiz do trabalho é aquilo que está dentro da competência da Justiça do Trabalho. Obviamente que eu não posso levar a homologação da Justiça do Trabalho questões que estão fora da competência da Justiça do Trabalho. Então, eu preciso colocar aquilo que é da competência trabalhista. E de acordo com o artigo 652F da CLT, a competência é da Vara do Trabalho. Então, esses acordos extrajudiciais são submetidos à Vara do Trabalho, ao juiz de primeiro grau, para homologação. Leva-se em conta, claro, a competência territorial do artigo 651, até porque não há na CLT nenhuma ressalva quanto ao procedimento. Se é litigioso ou de jurisdição voluntária, competência territorial segue aquela regra geral do local da prestação do trabalho. A petição inicial no procedimento de jurisdição voluntária, ela tem algumas características específicas. Primeiramente, obrigatoriamente ela precisa ser uma petição conjunta, feita por ambas as partes, já que é um acordo. É necessário que as partes estejam representadas por advogado, portanto, nesse procedimento não há possibilidade do ius postulandi das partes. Advogados diferentes, não pode ser o mesmo advogado, tá? A petição inicial vai seguir requisitos e formalidades básicas. Obviamente tem que trazer uma causa de pedir, pelo menos uma descrição rápida dos fatos contratuais que ensejaram aquele acordo e também do objeto do acordo, quais as verbas que são envolvidas naquele acordo e o pedido de homologação, tá? Então é preciso que as partes exponham, ainda que brevemente, os termos e condições do acordo e também a cláusula penal, se houver. Bem, ao receber esse pedido de homologação de acordo, o juiz pode adotar três posturas. Ele pode não homologar, e a homologação não é obrigatória, continua sendo facultativa. Ele pode homologar, entender que o acordo é um acordo razoável, satisfatório, ou ele pode agendar uma audiência, tá? E ele tem 15 dias para fazer qualquer uma das três posturas. Se ele resolver agendar a audiência, ele vai ouvir as partes. Obviamente que essa audiência não é para incentivar o acordo, porque o acordo já está feito. A audiência é para verificar se as partes realmente estão ali, livres, desimpedidas, se estão manifestando a sua vontade sem qualquer coação, sem qualquer indução. Então o juiz verifica isso, se verificar que está ok, ele pode homologar, ou então, caso contrário, ele não homologa. Se o juiz homologar, essa decisão não é recorrível, tá? Para as partes, não. Ressalvada o recurso da União para as contribuições previdenciárias. Agora, se o juiz não homologar, aí é passível de recurso, um recurso conjunto. Porque aí, nesse caso, no procedimento de jurisdição voluntária, ele não tem um ato posterior de julgamento. Então, a não homologação no procedimento de jurisdição voluntária, ela viabiliza o recurso, no caso, um recurso ordinário, também tem que ser um recurso conjunto. Vale lembrar que, enquanto o processo estiver ali, dentro da tramitação no procedimento de jurisdição voluntária,
a prescrição para aquelas verbas estará suspensa, de modo que se o juiz não homologar, a parte pode depois entrar com ação trabalhista no litigioso. E, finalmente, se o acordo no procedimento de jurisdição voluntária envolver verbas rescisórias, isso não vai elidir o prazo de repasse rescisório, que é de 10 dias, lá do artigo 477, parágrafo 6º, e nem a multa do parágrafo 8º. Então, até pode haver acordo de jurisdição voluntária sobre verbos rescisórios, mas o empregador não vai estar isento de pagar a multa nem de cumprir o prazo de repasse rescisório. Ok? Então ficamos por aí. Um abraço e até a próxima.